Bom dia, segundo ano. Na aula de hoje vamos iniciar o assunto referente à violência e criminalidade. Vamos dar mais ênfase à questão da violência urbana. Faremos a introdução a esses conceitos. Estado e violência. Deixar bem claro, partindo das concepções de Max Weber, sociólogo, que vocês já viram, no que tange a relação entre Estado moderno e a violência, temos que o Max Weber ele vai estabelecer que o Estado moderno detém o monopólio do poder político e jurídico. O Estado moderno, vocês sabem, surge lá na transição entre feudalismo e capitalismo, entre os séculos XII e os séculos XVIII, caso da Itália e da Alemanha, que se estabeleceram, formaram enquanto Estado posteriormente. Mas o Estado ele tem essa legitimidade do uso da força e da violência. O Estado pode usar a força, no caso, o uso da força, ele detém este monopólio, é legítimo que o Estado utilize a força para que possa, de alguma maneira, manter a lei e a ordem. Então o Estado ele tem a legitimidade do uso da força. Ponto. Então, dentro dessa perspectiva, o que seria qual seria esta função do Estado? O Estado é a instituição responsável por impedir ou reprimir as forças ilegais ou ilegítimas de violência. Violência aqui no sentido, mas existe uma violência legítima? Não, existe o uso legítimo da força por meio do Estado a fim de se manter a lei e a ordem. E cabe ao Estado reprimir o uso ilegítimo da força, o uso não legal desta força. A violência, o que nós entendemos por violência aqui então? Nós entendemos a seguinte questão. Violência é o uso, emprego da força física sem legitimidade, ou seja, sem o controle do Estado. E aí, ou seja, todo tipo de uso da força de maneira não legítima, de maneira não visando a garantia da lei e da ordem por meio das instituições do Estado, são consideradas formas de violência. Violência pode ser física, que é o uso da força física, o uso da força bélica, o uso da força material, ilegitimamente, ou a violência simbólica, que é a imposição de normas culturais, tradições e costumes contrários aos seus de origem. Violência urbana, propriamente dita, é caracterizada pela desobediência à lei, pelo vandalismo aos bens públicos e o atentado à vida no âmbito das cidades. E aí salientando que o Estado pode fazer o uso da força de forma legítima, ele tem essa prerrogativa para a manutenção da lei e da ordem. Ponto. Salvaguardando, claro, também que há o uso, e o uso desregrado, desmedido e o abuso de poder por parte do Estado. Que aí, ao invés dele cumprir a função de manter a lei e a ordem, ele acaba utilizando exageradamente do seu poder de forma ilegítima. E aí nós temos os casos de abuso de poder, seja por qualquer instituição do Estado. Mas a violência urbana, então, se caracteriza como a desobediência à lei, o vandalismo aos bens públicos e o atentado à vida no âmbito da cidade. Violência urbana, nós vamos perceber que ela vai se dar devido ao quê? À multiplicação dos conflitos sociais, vinculados aos modos de vida nos centros urbanos e que podem ter as mais distintas motivações. Então são os conflitos que ocorrem motivados por corrupção, motivados por desigualdade, motivados por N fatores que acabam se deflagrando dentro da realidade urbana. Então esses conflitos sociais, esses conflitos violentos, sejam eles de quais espécies forem, têm inúmeras causas. Inúmeras causas. E por ser um conceito muito amplo e muito abrangente, quando a gente fala violência urbana, a gente pode falar de violência urbana no que refere-se a crimes, de fato, a criminalidade, mas também podemos falar de violência urbana no que se refere ao uso abusivo da força por parte do Estado, o uso ilegitimado da força por parte do Estado. Então é um conceito muito amplo e muito abrangente. Então a gente pode dizer que a maior parte da população brasileira vivencia de alguma maneira ou em algum aspecto a violência urbana. Salientando o seguinte, ela é mais comum
né? Ele é mais comum nas grandes e médias cidades. Não que as pequenas cidades não apresentem a sua violência urbana, mas em comparação, as grandes e as médias cidades têm taxas de violências urbanas muito maiores do que as pequenas cidades. Origem da violência urbana no Brasil, então, apenas ali a herdeira de um modelo escravista e autoritário. A sociedade brasileira formou-se através da desigualdade racial e econômica, e mesmo com a abolição da escravatura, a questão... Então nós temos os negros escravizados não tiveram oportunidade de se qualificar, continuaram a exercer as funções mais pesadas e mal remuneradas. E aí nós vamos ter as sucessivas crises econômicas, diferenças sociais, as diferenças de classe, as diferenças no aspecto educacional. Então nós temos uma desigualdade muito grande que pode justificar essa origem desta violência urbana. Não é que seja, e a gente também tem que deixar muito claro o seguinte, não é uma regra, não é que todo mundo que foi vítima de uma desigualdade vai fazer ou se tornar ou promover a violência urbana. Mas isso é uma das causas, né? Uma das causas também é esse cenário muito desigual que existe na sociedade brasileira. Aqui não estou querendo dizer que isso seja a única causa. É uma das causas, uma das possibilidades. Claro que todo indivíduo, todo sujeito, ele tem a liberdade de fazer as suas escolhas. Mas às vezes essa desigualdade pode ser uma motivação às escolhas erradas que ele venha fazer. Okay? Também falando sobre a questão da questão ali da criminalidade no Brasil, né? Principalmente a partir dos anos 80 há uma crescente, há um crescente taxa de criminalidade, um aumento dos índices de crimes contra o patrimônio, roubos, extorsão, sequestros, homicídios, tráficos, até mesmo as pessoas quando estão presas que continuam praticando crimes. Então isso deixa muito claro que a violência urbana no Brasil ela vai ter uma crescente, principalmente ali a partir dos anos 80, principalmente por causa desse crescimento também desordenado e mal planejado das cidades brasileiras. Ok, pessoal? Então, isso é apenas um panorama a respeito da violência urbana. Nas próximas aulas nós vamos continuar discorrendo e falando sobre esse assunto. Mas é importante nós percebermos que, como também o crescimento desordenado, mal planejado, ela acaba promovendo também ali essa elevação das taxas de violência urbana no Brasil. Ok, pessoal? E também, é claro, como nós já falamos em algumas aulas, o sistema carcerário brasileiro que acaba não ressocializando, acaba não cumprindo a sua função, isso também contribui para o aumento da criminalidade urbana. Ok, pessoal? Nos veremos numa próxima aula.